Graça e paz, queridos! Tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Igor Roberto e sejam bem-vindos ao Notas de Adoração Oficial. E hoje eu tô aqui com um conteúdo inédito, né? Uma coisa que eu nunca trouxe ao ar e que foi anunciado lá no meu perfil no Instagram, que se você ainda não me segue lá, eu vou estar deixando aparecendo para você aqui na telinha o arroba para você ir lá seguir, porque eu anunciei que um quadro novo estaria chegando aqui no canal. Eu atrasei, infelizmente, um pouquinho do conteúdo, né? Mas ele chegou, que é o nosso quadro chamado Falando Sobre, né? É falando sobre porque eu vou trazer vários episódios aqui falando sobre várias coisas, né? E muitos de vocês votaram, né? Muitos do que me seguem votaram lá no Instagram, quando eu coloquei, abri a caixinha lá, muitos votaram em alguns temas para perdão, ansiedade, depressão, narcisismo, né? Suicídio também. Então eu separei um desses temas para a gente poder estar abrindo esse conteúdo aqui de uma forma linda, maravilhosa e, é claro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui com o nosso Falando Sobre, como você já viu também na capa do vídeo, perdão. Nós vamos falar sobre perdão hoje, que é algo essencial para o cristão, até mesmo para quem não é cristão, mas principalmente para quem é, porque sem o perdão, se você não libera o perdão para o seu irmão, como é que você vai querer o perdão do Pai? Como é que a gente sabe que mesmo se a gente, né, por um erro, né, por um fato de só escorregar, acaba pecando, a gente não pedir perdão por esse pecado? Mas se você também não consegue liberar o perdão para o seu próximo, como é que você vai conseguir pedir perdão para Deus? Para a glória do Senhor Jesus, eu preparei um roteiro, eu tô com uma colinha aqui embaixo, né? Preparei um roteiro, né? Lindo, maravilhoso, e a gente vai mergulhar, né, na palavra do Senhor e a gente vai ver uma das passagens mais importantes, né, da palavra de Deus. A gente vai ver a trajetória de Jesus aqui na terra, né? Falar sobre o perdão, né? Foi algo que Jesus praticou assim sem cessar, né? A gente vai falar sobre o 70 vezes 7 também, que é muito importante. E eu mesmo elaborei alguns textos para poder trazer aqui para vocês, amém? Eu vou citar para vocês esse texto que eu mesmo elaborei. Então vamos lá, vamos começar. A gente está aqui com o nosso conteúdo falando sobre, né? E o tema de hoje é o perdão. Vamos falar aqui sobre o perdão, né? A importância de você perdoar, né? Os 70 vezes 7, consequências quando você não libera o perdão e o porquê que o perdão é essencial na vida do cristão. Se você não for cristão e está assistindo esse vídeo, não tem problema. Fique aqui porque esse vídeo também é para você. Vamos lá, irmãos, vamos começar. O que é o perdão? O perdão é se desprender de um sofrimento, de uma memória que te causa rancor, raiva, desejo de vingança, talvez. É desfazer de toda a angústia que foi causada e marcada por alguém ou por uma situação. Então, nesse primeiro tópico aqui, a gente está vendo que o perdão, ele não é você esquecer. Você não vai esquecer do que aconteceu, né? Você não vai simplesmente, né, apagar, né, passar uma borracha. Igual quando a gente escreve no caderno, a gente erra um pouquinho, né, erra a palavra, a letra, né, simplesmente passa a borracha e pronto, aquilo ali foi apagado. Não, aquela situação vai existir, aquela causa ainda vai estar lá, só que você vai se desprender disso, você não vai viver grudado nisso, né, porque o perdão é isso, é você lembrar sem rancor, sem raiva, sem desejo de vingança e sem esse desejo, principalmente, de fazer justiça com as próprias mãos, porque o Deus que a gente serve é um Deus já que faz a justiça. Ele é amor, mas é também a justiça. E que eu sou cristão e eu sofro tanto na mão das pessoas, o vizinho fez mal pra mim, o irmão fez mal pra mim, o que eu vou fazer? Deixa que a justiça, o Senhor que vai fazer. Quem vai bater o martelo vai ser Ele. Isso não cabe a mim, não cabe a você fazer. Vamos ler mais um trechinho desse texto, amém? O perdão não está ligado, por exemplo, em apagar o que aconteceu. Ó, lembrando que eu tô falando, nem li aqui. O perdão não está ligado, por exemplo, em apagar o que aconteceu ou o que causou essa ferida. Você vai se lembrar de tudo ainda. E perdoar não é esquecer, mas você lembrar sem sentir rancor. Então, realmente, né, trazendo aquilo que eu falei para vocês antes, que você perdoar não é você esquecer. Aquilo não vai ser apagado. Você pode superar, você pode não lembrar disso em um determinado tempo da sua vida. Ou se você for o caso de lembrar, é não lembrar já com essa raiva, né? Se lembrar de que aquilo passou, de que você perdoou aquela pessoa, de que você perdoou aquela situação, aquilo ali o Senhor já passou o sangue, não tem porquê mais, né, de você muitas vezes trazer à tona sabendo que isso te faz mal. Se você sabe que isso te faz mal de uma certa forma, procura usar técnicas no seu dia a dia que ajudem você a superar isso. Eu vou passar uma técnica para vocês que eu uso, né? Se você se identificar, você pode começar a praticar, mas se você sente outra coisa, né, se você tiver outra técnica, você pode também estar aplicando isso no seu dia a dia.
O perdão, ele é um exercício fundamental. Você tem que exercitar isso todos os dias. Não adianta a gente falar, essa semana eu vou aprender a perdoar. Aí tudo bem, você até perdoa. Chega na outra semana, acontece uma coisa, vamos dizer assim, pior até. Aí você realmente, todo aquele exercício que você fez, ele foi em vão. Tudo aquilo que você vem exercitando, você simplesmente joga pro ar, deixa de lado, né? Porque aquilo mexeu com você de uma forma mais brutal, sabe? Mas ainda assim você tem que exercitar o perdão e tá preparado a todos os tipos de situações. Porque lembra, né, que no Café com Palavra eu falei sobre isso, sobre preparar o cristão, né? É se vestir de toda essa armadura que Deus dá a você. Então usar também o perdão é ter sabedoria, né? Mesmo em momentos difíceis, você vai exercitar aquilo e você vai conseguir superar isso. Como eu falei que o perdão ele é um exercício assim diário, você tem que praticar isso sem cessar, é porque no meu dia a dia também é assim. Eu sou cristão também e coisas acontecem e a gente tem que, né, mesmo que o irmão pisou no nosso pé, aquilo doeu, aquilo machucou, a gente tem que aprender a liberar o perdão, não simplesmente xingar aquela pessoa, né, mandar aquela pessoa pisar de canto da terra. Não, gente, não é assim que funciona. A vida do cristão não é assim. Isso tá errado, né? A gente ri, a gente brinca aqui, mas é errado. E qual é a técnica que eu uso, né, para quando isso mexe muito comigo, para não lembrar disso, é exercitar aquilo que vai me fazer me sentir melhor. Quando a ansiedade começa a vir, né, quando aquele sentimento de, poxa, muita coisa doida na minha cabeça, tudo ao mesmo tempo, quando isso começa a vir, eu uso técnicas como, por exemplo, eu desconto na música, né, eu pego um violão e começo a tocar louvor, mas seja contra a minha vontade, eu toco ali um louvor, canto pro Senhor, eu pego a palavra de Deus, eu começo a ler, né, alguns versículos que eu já conheço, né, eu tenho, por exemplo, na minha Bíblia, vou mostrar pra vocês. Se você quiser praticar isso também na sua casa, na sua Bíblia, você pode fazer. Eu coloco aqui alguns post-its, né? Aqui tem ansiedade, aí pra mim já tem 1 Pedro, entendeu? Medo. Então coloca isso. Quando vem esse sentimento assim de raiva, né? Você pode procurar alguns versículos que te ajudam, descontar no louvor também, aumentar o som, né? Pra tirar essa coisa toda, né? Esse clima pesado, esse clima chato. Você pode fazer isso na sua casa. Mas se você desconta isso de uma outra maneira, como num hobby, por exemplo. Eu gosto de cozinhar. Eu vou ali, faço uma comida. E é claro, gente, que a gente não pode esquecer. É claro, vou usar essas técnicas aí e não vou esquecer do principal, que é oração. Então você orar e pedir que o Senhor derrube isso por terra, né? E você declara também que você não quer isso pra você, você quer ser uma pessoa que libera perdão, você não quer ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa com raiva o tempo todo. Você pode pedir ao seu Senhor, isso não é pecado não, gente. Você pode fazer isso, você deve fazer isso, você deve ajoelhar e pedir esse entendimento pro Senhor, porque Ele vai te ajudar. Então você exercitar a oração, e é claro, usando alguma técnica que você sabe que vai te fazer sentir melhor, aí sim você começa a pensar melhor, você começa a refletir naquela situação, já que você se acalmou, né, você libera o perdão e começa a exercitar isso, porque quando você vê o irmãozinho pisou no teu pé e você já falou, Deus te abençoe, você simplesmente já liberou o perdão ali, é claro que isso não vai te machucar, mas gente, a gente sabe que não é fácil, né, não é fácil, mas exercitando o perdão todos os dias, você consegue vencer. Vamos continuar aqui no nosso texto também. Jesus nos ensina na palavra que perdoar é essencial. Afinal, para você querer o perdão dele, você tem que aprender a perdoar o seu próximo, mesmo que isso tenha impactado de uma forma brutal na sua vida, ou que isso te faça pensar que aquela pessoa talvez não mereça o seu perdão. Aí é o que eu te pergunto, você que está do outro lado da tela, você quer aprender a perdoar? Então vem comigo, vamos mergulhar na palavra do Senhor e vamos aprender a perdoar juntos. Amém? Essa é a hora que você abre sua Bíblia comigo e nós vamos ler essas passagens juntos. A gente vai passear aí pela Bíblia, amém? Vamos ler aqui passagens muito importantes. E nós vamos começar aqui com Lucas 23, 34, amém? Nós vamos ver aqui agora um momento crucial onde o Senhor pede a Deus, o seu Pai, o perdão para aquelas pessoas, né, que no final de tudo resolveram crucificar Jesus. Aqui, irmãos, aqui na palavra vai dizer: então Jesus disse, Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. É claro que antes de ser crucificado, Jesus passou por diversos sofrimentos. Ele foi chicoteado, ele foi xingado, ele foi cuspido, né? E no final, ainda ali na cruz, ele vira os olhos para os céus e fala, Senhor, Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, gente, Jesus, o Filho de Deus, ele é assim, a prova viva, né? Ele é a resposta viva de que a gente tem que perdoar todos os dias. Porque ainda assim, a gente pensa, né, que a gente sofreu... É que a gente pensa às vezes que a gente sofre tanto, que a gente sente tanta dor, mas a gente esquece que Jesus também veio à Terra e sofreu por mim e por você. Então como é que a gente consegue comparar, por exemplo, o nosso sofrimento
com o sofrimento de Jesus que estava ali pregado, vivo naquela cruz, e que foi zombado, foi chicoteado, teve sua roupa repartida ali no final ainda, quando ele, né, subiu para o céu, ele foi furado, né, ali o povo viu que ele era o Filho de Deus, quando, né, saiu ali sangue e água do seu corpo. Então, logo de início, a gente vê, gente, que Jesus, ele é a prova viva, ele é a resposta viva do perdão. Então, se Jesus ainda lá na cruz ele perdoou, quem dirá eu e você quando o irmão pisa no nosso pé, quando a gente, né, quando a gente sabe, eu não estou desmerecendo quem passa ou passou por situações muito pesadas na sua vida, quem, né, teve aquele sofrimento, quem foi moído mesmo por uma determinada situação, eu não estou desprezando isso, mas por um momento de dor, o Senhor perdoou. Então é obrigação minha, obrigação sua também perdoar aquele que também pisou no nosso pé, que fez a gente sofrer, e deixa que a justiça seja feita pelo Senhor. Amém? Porque como eu falei, Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ele não deixa um justo desamparado. Ele faz justiça com os filhos dele. Então deixa isso pra Ele, entrega nas mãos dele. Mas o seu dever é esse. É perdoar. E orar por aquela pessoa também é muito importante, não esquecendo, tá? Não é só orar para o Senhor resolver a sua causa. Muitas vezes aquela pessoa também, ela fez isso com você porque não conhece a Cristo. Porque quem conhece mesmo a Cristo, ela nunca faz mal pro seu próximo. Quem conhece mesmo a Cristo, tem amor no seu coração, tem paz, então tem união, né? Isso se repete muito, principalmente dentro de muitas famílias, sabe? E isso é muito chato. Mas orar também é essencial, tá bom? Irmãos, nós vamos entrar aqui agora numa passagem, né, onde Jesus foi traído, né, onde Judas traiu o Senhor. Então, pra gente ver mesmo que Jesus passou por tudo nessa terra, que ele até foi traído. Então, nós vamos ler aqui, né, do livro de Mateus, amém? E vamos ler do versículo 14 ao 16. Vamos lá, irmãos, vamos ler aqui. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhe entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. Então a gente consegue pensar, um ser que estava tão próximo de Jesus, estava ali também aprendendo, estava caminhando com Jesus, né? No final de tudo, ainda foi procurar por moedas, ainda por dinheiro. Ele foi procurar por quanto ele poderia receber, né, para entregar o Filho de Deus. Olha onde consegue chegar para as pessoas, né? Ainda mais naquele tempo, quando Jesus veio à Terra. A gente vai ler agora em Mateus 26, amém? Vamos continuar, tá? Vamos no Mateus 26 aqui. Do capítulo 26, vamos ler do 47 ao 49. Amém? No meu tópico da minha Bíblia aqui vai falar que Jesus é preso, né? A gente vai ler essa parte aqui, que essa parte é muito triste, né? Mas a gente entende, né? A gente tem esse conhecimento de que tudo sem cumprir mesmo, né? Porque já era previsto, né? Já estava na palavra e não tinha o que fazer. Isso tinha que ter sido cumprido. Vamos lá, vamos ler aqui. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. A gente consegue ver realmente uma situação de traição, né? Uma dura traição por moeda, né? Por ganância. A gente consegue ver aqui Judas Iscariotes traindo o Senhor, entregando ele ali de mão beijada, né? Para os chefes, né? E como eu falei, era uma pessoa que estava próxima de Jesus, e muitas vezes na nossa vida não é diferente. São pessoas próximas a nós que cometem injustiça com a gente. Ah, mas eu não fiz nada para aquela pessoa e ela fez isso comigo. Jesus só veio ao mundo para ensinar, curar, espalhar a palavra, e foi traído. Então quem dirá nos tempos de hoje? Então se naquela época, né, mesmo com esse acontecimento, né, Jesus continuou perdoando, continuou sendo soberano Deus e continuará sendo eternamente, nós temos que ser, né, não só reconhecendo que somos filhos, né, mas reconhecendo que se somos mesmo filho de Deus, nós temos que ser como Ele, temos que ser como Jesus, né? E Jesus, Ele veio ao mundo e perdoou. Então cabe a mim, a você perdoar, ainda que esse próximo, que esteja literalmente próximo aqui do nosso lado,
cometa uma injustiça com a gente. No caso de Jesus ali, ele foi entregue mesmo, né, para os chefes que queriam prender, para matar ele mesmo, né, em troca de moedas. E do nosso lado existem pessoas assim, como eu falei, dentro das famílias também, mas a gente ajoelha, ora e, né, pede entendimento e sabedoria ao Senhor. Vamos falar aqui, irmãos, de mais um tópico que também é muito importante, que muita gente fica nessa incógnita, né? Vamos falar aqui agora do 70 vezes 7, né? Muita gente fica na dúvida do 70 vezes 7, porque o Senhor fala na palavra que a gente não perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Igor, isso quer dizer que eu vou ter que perdoar 490 vezes? Não, gente, não é isso. Vamos ler na palavra de Deus e você vai entender. Vamos voltar um pouquinho e a gente vai ler no livro de Mateus ainda, do capítulo 18, e vamos ler os versículos 21 e 22. Vamos ler aqui, irmãos. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, mas 77 vezes, né? Na minha tradução tá 77 vezes, mas para muitos vai ficar o 70 vezes 7. E que você tem uma, vamos dizer assim, um perdão limitado, né? Você perdoa só, eu vou perdoar essa pessoa só 5 vezes, vou perdoar essa pessoa só 10 vezes. Não, não é assim que funciona, né? O Senhor colocou ali uma ironia, né? De que a gente não tem que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? A gente tem que perdoar infinitamente mais, a gente tem que perdoar sempre. Eu sei que deu um cálculo exato ali, mas a gente não tem que levar isso pro lado literal, a gente tem que interpretar isso, de que o Senhor ali quer que a gente esteja disposto a perdoar sempre, porque o coração do Senhor é um coração puro, é um coração limpo, é um coração sem rancor, sem mágoas. Então aqui Pedro pergunta, né, quantas vezes eu devo perdoar aquela pessoa que peca contra mim? Judas não pecou contra Jesus? Então, por que a gente não tem que liberar o perdão para aquela pessoa que está do nosso lado? Então a gente tem que liberar o perdão sim, não 7 vezes, para 70 vezes 7, e não 490, mas sim infinitamente mais, liberar o perdão, amém? E que todos os dias da nossa vida a gente venha liberar o perdão, que nós venhamos ser realmente filhos de Deus, mas um filho que perdoa, né? Um filho que não lembra com raiva, que não lembra com vingança. Ora ao Senhor pedindo sabedoria, pedindo entendimento e se alimenta disso aqui. Porque se você quer força para seguir em frente, ser filho de Deus e que perdoa, né, aquele que fez mal ao seu próximo, você só vai encontrar isso aqui, essa força. Amém? Tem até uma passagem da Bíblia, né, que vai falar: clama a mim e eu te responderei. A gente tem muitas vezes esse sentimento, né, pesado, porque às vezes falta esse diálogo, falta essa conversa com o Pai, e Ele tá doido para te ouvir. Então coloca mesmo tudo diante dele, que Ele vai te ajudar, amém? E o nosso Falando Sobre vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E aguardem mais episódios do Falando Sobre, que a gente vai estar trazendo vários temas aqui, né? Vários temas sérios. A gente vai estar se baseando também na Palavra de Deus. Amém? Vou estar trazendo esses temas aí para te ajudar com base nos meus testemunhos também, que também podem te ajudar. Também pode ser uma base para você, um encorajamento. Amém? Então é isso, gente. Um beijo. Um abraço do Igor, até a próxima e que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau!